nos críticos da época anteriores, predecessores do Todorov, eu começo primeiro pelo próprio Todorov, que diz o seguinte: o fantástico é um jogo, né, é o que cria, o texto literário criaria uma incerteza entre realidade e imaginário. Aí ele diz, aspas, é uma hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural. A ideia do sobrenatural é que é um problema, porque um traço psíquico não é necessariamente sobrenatural, né? Agora, a ideia da incerteza, a ideia da hesitação é uma coisa que se presentifica. Quer dizer, eu vou ler os outros autores anteriores a ele que também colocam essa ideia e se justifica a ideia. O próprio Freud já vai falar disso em 1919, né? Então, antes dele, o Caillois diz o seguinte, Roger Caillois, né? Depois eu ponho os nomes no quadro para facilitar. Todo fantástico é ruptura da ordem estabelecida, isso sem dúvida, né? Irrupção do inadmissível no seio da inalterável legalidade cotidiana. Quer dizer, é algo que se rompe, né, na questão do cotidiano, quer dizer, algo que eu penso que está tudo bem, né, de repente vira outra coisa, né? Então, é ruptura sim. O Castex diz o seguinte: o fantástico se caracteriza por uma intromissão brutal do mistério no quadro da vida real. Tudo bem até aqui? Alguém não acompanhou os conceitos? Bom. O Louis Watts diz o seguinte: a narrativa fantástica gosta de nos apresentar, sempre com aspas, eu estou lendo citações, habitando o mundo real em que nos achamos, homens como nós, colocados subitamente em presença do inexplicável. Então, essa excitação do fantástico, em que todos, vejam, todos praticamente chegam a isso, quer dizer, há uma hesitação do leitor diante do texto. Por isso que eu disse que é algo que cada leitor vai experimentar de uma forma diferente, né? Há leitor que não tem nenhuma sensibilidade para esse tipo de literatura e não vai, mas é mais raro, né? Tanto é que se fosse assim, a gente não teria tantos filmes que é a Gosma 1, a Gosma 2, não é? Quer dizer, a gente vê uma série de filmes que vão se repetindo e as pessoas vão assistir. Não, Paranormal 1, Paranormal 2, não é isso? Eu não fui assistir nenhum desses filmes, mas eu sei de uma série de pessoas que vão assistir, que esperam mesmo sabendo que o filme não é de boa qualidade. Mas vão porque há algo, né, que se coloca ali. Essa inquietação, né, na verdade, ela produz um certo medo, né, que lembra um pouco Aristóteles, quer dizer, um pouco a catarse da tragédia está lá, né? Quer dizer, as pessoas gostam de sentir um certo medo e vão em busca dele, né? Aí, não só as pessoas, eu também, porque eu vou para a literatura fantástica sempre que posso, né? Quer dizer, é uma coisa geral. O Cortázar, ele tem umas conceituações muito boas a respeito disso. Tudo isso para depois chegar a Freud, né? O fantástico para o Cortázar é o seguinte, ele diz, a ordem do fantástico será sempre aberta, não se tenderá jamais a uma conclusão, porque nada conclui, nem nada começa, num sistema do qual somente se possuem coordenadas imediatas. Não há um fantástico fechado, porque o que dele conseguimos conhecer é sempre uma parte. Aí o que ele fala? Ele fala uma coisa muito interessante. Ele pega um trabalho, um conto do Harvey, que está num livro chamado A Besta com 5 Dedos, é um conto chamado Calor de Agosto. E o que é importante é que o Cortázar vai pegar esse conto, que é o conto seguinte, são 2 personagens, né? Uma personagem faz um desenho, ele desenha um homem, né? Um homem forte, com determinados traços, num julgamento, né? Num julgamento que vai condená-lo à morte. Bom, aí ele sai, ele se cansa de desenhar e sai, vai passear. Quando ele está passando por um pequeno negócio aberto, né? Uma espécie de venda, ele olha e vê um homem fazendo lápide, com um cinzel batendo na pedra. Aí ele entra e olha. Quando ele olha, nessa lápide está o nome dele e a data da sua morte, que é exatamente naquele dia. Ele fica muito impressionado
E mais impressionado ainda quando ele olha bem para o homem e vê que aquele homem está no seu desenho. Ele está com o desenho na mão e ele mostra para o homem o desenho, certo? Então eles percebem que aquilo é muito instigante e que é bom que eles não se separem, porque pode acontecer que um deles morra. Então eles se propõem a ficar juntos até meia-noite, certo? Bom, ficam, um pouco antes da meia-noite, o desenhista sai novamente e a narrativa se suspende. Vocês vejam que nós ficamos sem saber o que ocorre e ficamos com raiva. Eu, pelo menos, quando li o texto, fiquei... porque eu queria que um morresse, eu queria um desenlace. Mas não é o que interessa para o Cortázar. Ele diz que esse não é o fantástico perfeito, porque, na verdade, não te leva a uma conclusão, mas isso mostra exatamente o que ele considera importante. Ele diz o seguinte, que o fantástico está, o efeito do fantástico está não nas circunstâncias narradas, mas na sua ressonância de pulsação, de palpitar, surpreendente de um coração alheio no nosso. Vocês vejam que é muito complicado aprender isso que o Cortázar está falando, quer dizer, é uma ressonância de pulsação, não é a própria pulsação, ela ressoa, né? De palpitar, é um palpitar surpreendente de um coração alheio no nosso, né? De uma ordem que nos pode usar a qualquer momento, porque um dos seus mosaicos, arranca-nos da rotina para pôr um lápis ou um cinzel na mão, certo? Então, ele está acentuando essa questão desse ressonar. Depois ele usa uma outra metáfora para explicar o fantástico. Ele diz o seguinte, que o fantástico lembra o ponto vélico do Victor Hugo, o ponto vélico de um navio, né? Que é uma espécie de lugar de convergência, ponto de intersecção misterioso, no qual se somam as forças dispersas em todo o velame desfraldado. Vocês vejam que também é complicado entender isso, quer dizer, velas que vão conduzir o navio e todos os pontos, é um ponto de convergência, de intersecção dessas forças, né? Então, ele ainda conceitua o fantástico de uma outra forma. Ele diz o seguinte, que para o fantástico não se pode ter medo do encontro de um guarda-chuva com uma máquina de costura. E aí ele está lembrando do Lautréamont, né? O fantástico força, aí dizer, novamente, o fantástico força uma crosta aparente e por isso lembra o ponto vélico. Há algo que encosta no ombro para nos tirar dos eixos, né? Bem, essas considerações todas nos levam a quem primeiro trabalhou com elas, que é o Freud, certo? Então, eu vou colocar agora no quadro os nomes dos autores que eu falei até chegar no Freud. Eu falei do Todorov, porque é um dos mais conhecidos no Brasil, né? É um livro antigo, mas quando se fala em literatura fantástica, automaticamente se vai ver que é o que tem, né? Depois eu falei do Castex, falei do Caillat, falei do Rivaz e falei do Cortázar e vamos chegar a Freud. O Freud, na verdade, eu fiz um caminho inverso, né? Porque, na verdade, o Freud é o que primeiro vai perceber essa questão da estranheza. E em 1919, o Freud sempre tem que ser percebido pelas datas. Tem algum psicanalista aqui? Sem dúvida, não pode ter demitido. Então, em 1919, ele escreve um texto chamado Das Einheit. Como o Freud está em domínio público já faz um tempo, né? Agora, as traduções sobre esse texto. Até a da Imar não é má, certo? Porque as traduções da Imar são ruins, né? Do resto do Freud, são às vezes comprometedoras. Mas essa do estranho não é ruim. Acontece que o Das Einheit, ele é traduzido, eu já vou explicar o que ele é em alemão, ele é traduzido em diversas línguas e nunca com muita felicidade. O espanhol traduz por luminoso ou lo siniestro. O francês por l'inquiétante étrangeté, a inquietante estranheza. O italiano por lo perturbante.
Tá bom, me lembre, que eu falo muito com as mãos. Aí eu esqueço que tem que ouvir. Então, na verdade, há várias traduções, mas nenhuma corresponde tão bem ao que quer dizer o das Unheimlich como o alemão. Por quê? Porque Unheimlich vem Heim, que significa lar, familiar. Certo? Exatamente, quer dizer, e o seu contrário, né? O prefixo vem para dar a ideia do seu contrário. A própria ideia de Heimlich, no neutro é sem o E, né? A própria ideia de Heimlich, que seria o lar, o íntimo, traz em si mesma o seu contrário. Eu vou ler alguns exemplos que o Freud dá, porque qual seria esse contrário? Essa ideia, às vezes, vem com o significado de secreto, oculto. Então, eu vou achar aqui um exemplo que eu peguei exatamente para mostrar como a gente tem essa sensação. Como o das Unheimlich, um pouquinho só. É muito papel. Eu já vou achar, mas enquanto eu não acho, eu vou continuar falando. Achei. É o seguinte, vejam. Vou dar 2 exemplos, porque o Freud parte do quê? O Freud parte da própria língua. Né? Ele que dizia que a forma não o preocupava, né? Que ele era mais ligado ao conteúdo, na verdade não é assim. Né? Tanto ele se preocupava com a forma, que a gente observa, por exemplo, que os 3 livros dele, que são bons para a literatura, e que até hoje são grandes, os 3 pilares fundamentais, né? Que são a interpretação dos sonhos, a psicopatologia da vida cotidiana e o xiste, né? Há um trabalho muito grande com a forma, com a palavra. O trabalho dele inteiro é sempre feito com a palavra, quer dizer, não é que a forma não o preocupasse, né? É que ele diz que quando ele lê textos literários, a preocupação dele é com o conteúdo, mas não é, né? Então, tanto que ele parte, esse texto das Unheimlich, ele pensa nas questões literárias para compô-lo, e mais, ele parte da linguística, ele parte de palavras, né, que vão lhe dando a possibilidade de compreender essa estranheza que a gente sente. Na verdade, é uma estranheza que nos é familiar também. Para isso, ele pega esse termo e vai em busca dos sentidos desse termo. Então, Heimlich, que seria o familiar, né, o íntimo, pode também ser usado, como eu já disse, no seu sentido contrário, no sentido de oculto, de secreto. Então, os exemplos que ele dá são os seguintes: e os que morriam eram feridos em locais Heimlich, ou seja, em locais secretos. Um outro exemplo. Antigamente ele dizia que havia Heimlich Rater, conselheiros secretos. O outro exemplo. Você não vê? Eles não confiam em mim. Temem o semblante Heimlich de Friedlander. Quer dizer, o semblante impenetrável. Então vejam, por isso que eu digo que a língua alemã é a que melhor, na verdade, dá conta desse conceito. Porque ela tem dentro do das Unheimlich as 2 ideias que o Freud quer, quer dizer, e que nos causam esse problema, porque o Freud vai dizer que nos causa essa sensação. Dentro do lar, dentro do familiar, está também o estranho, está também o inquietante. Quer dizer, algo que nós reprimimos volta, certo? Volta sob essa forma de inquietante, de inquietação. Né? Volta com... é algo do recalcado que está retornando para nós. Então, na verdade, a melhor coisa é manter essa tradução. Eu, na verdade, se eu fosse traduzir o texto, eu não sei alemão, mas se eu fosse traduzir, eu tenho que ficar, cada vez que eu pego o Freud, eu tenho que trabalhar com várias traduções e observando, cotejando, né, para ver qual é a mais feliz, e pegando também o termo em alemão. Eu manteria esse das Unheimlich e colocaria a nota, como eles fazem, né, tanto o estranho, que é da Imago, quanto o inquietante, que é da Companhia das Letras. Eles têm o cuidado de, numa nota, colocar as traduções e dizer que o termo é muito complicado para ser traduzido. Né?
Na França, por exemplo, quando foi traduzido pela Inquietante Estranheza, pela Marie Bonaparte, foi o que ficou, porque era é o oficial, foi a primeira a traduzir, isso ficou. Mas outros críticos vieram com novas traduções, ou chamando a familiar estranheza, ou a estranheza familiar. Quer dizer, eles procuraram dar conta, porque tem sempre que ter essa ideia de algo íntimo, de algo nosso, né, profundamente conhecido por nós e ao mesmo tempo tornado estranho, né? Então, esta é isso que causa esta sensação. Para vocês então terem uma ideia mais clara, né, eu vou falar um pouco dos pontos que vão provocar isso em relação ao artigo do Freud, os pontos que o Freud vai levantando para mostrar o que provoca essa impressão, né? Nesse texto que nós lemos, né, eu sempre vou fazer essa ponte, né? A crítica literária, a teoria literária, ela só tem sentido quando percebida a partir do texto literário, senão ela não tem função, né? Então, quando a gente observa esse texto, nós percebemos que esta personagem, né, ela está dentro de algo extremamente familiar e íntimo, que é a própria casa, né? Ela chega, certo? Ela vem de resolver todos os negócios, toda a parte externa ela resolve, ela senta, né? Ela não quer intrusões, ela não quer nada de externo para ela. E mal sabe ela que é algo dela própria que vai causar um problema para ela, a ponto dela estar ameaçada de morte, certo? Então, vejam, é toda uma descrição da casa, né? Toda uma descrição do Parque do Carvalho, né? De onde virá o amante, né? Que a personagem não reconhece, né? A questão é essa, quer dizer, a personagem não reconhece a sua história nem o seu espaço, né? Então, algo íntimo fica, de repente, totalmente estranho, né? É essa a proposta do Freud, né? Diz ele, é isto que dá, quer dizer, esse reprimido que volta, né? Que volta fora da literatura, fora dessa questão do fantástico, esse reprimido volta, né, pelos sintomas, né? Então, quando alguém tem minimamente assim, medo de um escuro, medo de um elevador, medo do avião, né, é algo extremamente íntimo, porque só aquela pessoa tem aquele medo, né? E não adianta dizer para a pessoa, isso é da tua cabeça, mas é seu e é real, né? Daí a contestação do real pela psicanálise, quer dizer, o que é o real, né? Para o Lacan, por exemplo, esse real é algo que não se apreende nunca e que não se verbaliza, certo? Então, a questão da realidade é algo extremamente discutível, né? Então, nós estamos diante de um texto que vai pouco a pouco mostrando essas questões propostas pelo Freud, e isto vai aparecer em toda a literatura fantástica, né? É sempre algo que era conhecido e que de repente se torna estranho, que está ligado exatamente ao íntimo de cada um. Está claro até aqui? Bom, o Freud então diz que, na verdade, ele busca no Schelling, né, uma conceituação para isso. Segundo o Schelling, o Das Unheimlich é tudo que deveria permanecer oculto, né, secreto, mas que aparece, certo? Quer dizer, então reforça a ideia do Freud. Aí o Freud vai buscar no próprio dia a dia, né, o que a vida apresentaria para gerar essas sensações. Então ele começa pela ideia do duplo, né? Não preciso dizer o que tem de duplo na literatura, né? Dorian Gray e Fausto com a questão do demônio, quer dizer, isso tudo vai gerando, né, todos esses personagens que têm um duplo, e a literatura fantástica é rica nisso, gera uma sensação estranha. Por quê? Diz o Freud, porque primeiro, e aí esse duplo tem relação com a morte, porque o duplo foi criado, diz ele, para que a gente se sentisse, para que o eu se sentisse seguro, né? Porque a questão aí é uma questão das instâncias psíquicas, né? O eu precisa se sentir seguro diante da morte, porque, na verdade, nós nunca imaginamos a morte para nós mesmos. O inconsciente não tem registro da morte própria, só da do outro, né? Nós sempre achamos que o outro vai morrer e que nós não, não é? Quando a gente acha que a gente vai morrer, é assim, né? Falando, jogando conversa fora, né? Evidentemente, uma vez ou outra a gente tem essa sensação, mas é um relance, né?
Quer dizer, é uma espécie de epifania, diria Clarice, né? Quer dizer, rápida e vai embora. Felizmente, porque quem é que ia aguentar esse peso, né? É uma questão é terrível pensar na finitude todos os momentos da vida, quer dizer, todos os momentos depois dos 50, né? Até os 50 a gente vai levando. A partir dos 50, isso começa a ficar das Unheimlich, né? Começa a inquietar, né? Então, diz o Freud, esse duplo que era feito, era uma espécie de, após a morte, se cria um duplo para garantir que o eu permanecesse inteiro, né? Que essa é uma ilusão, né? Nas ilusões do eu, está essa ideia da gente ser inteiro, né? Que o fantástico em geral vai quebrar com essa ilusão. Quer dizer, nós não somos inteiros, somos divididos, né? Somos fragmentados. A qualquer momento, uma parte se insurge contra nós, né? Vocês vão ver que nós vamos trabalhar com o tema da mão, que é exatamente isso, algo que se insurge contra nós, né? E que é nosso, né? É bem essa questão. Então, esse duplo, que na verdade, era uma garantia para o desaparecimento do eu, de repente ele começa a virar algo a se temer, né? E por que se teme? Exatamente porque ele passa a ser uma espécie de mensageiro da morte, né? Então ninguém quer saber, né, daquilo que vem de outro mundo, né? É algo que assusta, né? Então há uma mudança em relação cultural em relação a essa presença do duplo. Então o duplo é algo que inquieta, né? Tanto que o Freud vai citar a própria experiência dele quando estava... Vocês chegaram a ler o texto? Deu para ler o das Unheimlich? O inquietante? Então valeria a pena dar uma lida. É muito agradável os exemplos que ele dá. Ele vai depois falar do conto do Hoffmann, mas ele dá primeiro exemplo de vida, né? E, fazendo sempre a ressalva que na vida há menos sensações inquietantes do que na literatura. A literatura pode criar, certo, várias possibilidades para se ter essa sensação. Na vida ela é menor, mas ela acontece, certo? Tudo dependendo, evidentemente, de cada sujeito e de cada cultura, né? Porque eu já vou falar da repetição, que é outro fator de inquietação, e a repetição automática, né? O automatismo de repetição, e é muito sintomático que, por exemplo, o Freud vai citar que se pensar no número 62, ele dá esse exemplo, várias vezes por dia, se pegar um ônibus com o número 62, chega, desce do ônibus, dá com uma casa número 62, depois vai para um lugar, tem que ir a um lugar com quem vai ter uma entrevista, chega, de novo número 62, a pessoa começa a se inquietar, né? Aí eu sempre brinco, isso o alemão, né? O austríaco, porque no Brasil o que a gente faria? Joga no bicho, acabou. Morreu por aí a estranheza inquietante. Mas o alemão não, o alemão tem, e depois até se descobre que ele tinha muito medo de morrer com essa idade, quer dizer, há coisas que estão sempre ligadas ao inconsciente, né? Então, voltando ao duplo, ele conta que ele estava um dia num vagão de trem, ele ia para alguma cidade, e ele vê uma pessoa de roupão vindo em direção a ele, e ele se assusta. Aí ele se dá conta que é ele próprio na janela na porta, né, de vidro do trem, né? Então que ele fica muito assustado, né? E a ideia do duplo, mesmo a gente ter alguém extremamente parecido conosco, é uma coisa complicada, né? Basta a gente perceber a relação dos gêmeos. Nunca ela é fácil, não é? Nunca ela é fácil, porque há sempre uma busca de uma tentativa constante de marcar uma alteridade ali, né? É só ler o Esaú e Jacó, que é um texto belíssimo do Machado, né? Que vai exatamente mostrar essa busca dos gêmeos, procurando sempre a alteridade, a ponto de se apaixonarem pela mesma mulher, né? E esquecerem, ela morre, daí um pouco eles já esqueceram novamente. E estão sempre se colocando em posições diversas, né? Quer dizer, um é republicano, o outro é monarquista. Quando vem a república, o que era monarquista vira republicano. E o que era republicano vira monarquista.
Então, há leituras dizendo que está de grandes machadianos, o Gladson é leituras históricas dizendo que o Brasil está sempre entre uma coisa e outra só, né? Está sempre oscilando. Mas não é só essa a leitura possível, né? O que os gêmeos querem é marcar a sua diferença, né? Quer dizer, então vocês vejam como essa questão vai incomodando, né? Eu sempre lembro de uma coisa que me aconteceu uma vez. Uma aluna me disse que tinha uma professora em São Bernardo, chamada Cleusa Rios, e que era professora de português. Eu fiquei doida, eu falei, como é possível? Falar para ela, você conhece, você sabe como ela é? Não, professora, foi não sei quem que me falou. Quer dizer, só o fato de ter um homônimo e ainda com a mesma profissão, parece que assusta, não é verdade? Quer dizer, é algo que você fica inquieto, né? Então, mas isso, na vida real, é menos forte que a criação de um duplo em literatura. E nesse texto que nós lemos, nós vamos ter a criação do duplo de maneira intensa. Se vocês pensarem, esse marido que está lendo um romance, ele está, na verdade, lendo algo que, lendo uma personagem, né, uma configuração de amantes e de situação, que é o seu duplo, né? Ambos têm o mesmo objeto de desejo, que é a mulher. Certo? É a mulher dele, né? E é a amante do outro, né? A construção do texto do Cortázar é inteirinha feita no sentido da duplicidade. Por quê? Porque nós temos um conto e dentro do conto um romance. São duas formas literárias, uma dentro da outra, né? Nós temos um narrador que olha para as suas personagens. A personagem central, aparentemente, é o leitor. Esse leitor está olhando para uma outra personagem, que é a personagem do romance, certo? Depois, essa personagem do romance, e enquanto ele está olhando para a personagem do romance não sabe que está sendo olhada, né? Depois, a personagem do romance vai olhar a personagem do conto. Mas agora vocês me dizem, mas todas são personagens do conto? São. Mas vocês vejam essa especularidade, né? Quer dizer, e mais, o narrador olha a todos. E quem olha a todos, e também o narrador, somos nós. Quer dizer, há um jogo de especularidade para criar essa inquietação. Essa especularidade de duplos acaba nos dando uma sensação seguinte, quer dizer, se eu não tomar cuidado, tem alguém atrás de mim também. Não é verdade? Quer dizer, o Cortázar vai criando vários olhares, né? Várias instâncias do olhar, né? Então, o duplo, veja, e é sutil, e quando a gente lê, a gente não vai percebendo essas minúcias, mas isso está sendo colocado, né? E na primeira, segunda, terceira leitura, a gente vai pressentindo essas configurações, né? Por outro lado, o próprio texto, ele está parodiando, né, o melodrama, né? Porque, vejam, é um homem rico, né, que está numa boa situação financeira, burguês, né, de alta burguesia, que tem uma fazenda, né, que está sentado, não quer que nada o interrompa, uma poltrona de veludo, tudo arrumado, né? Quer dizer, tudo que, conforme extremo conforto. Por oposição, continuando o seu espaço, está a mulher e o amante numa cabana, né? Olha, um amor, uma cabana, la sangre, porque vocês estão lendo em português, que até tem um outro problema de tradução. Mas o Remy Gorga era o tradutor do Cortázar, então era uma forma de a gente ler em espanhol, poderia ser complicado para todo mundo.